Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Graças a Deus, Deus abençoe vocês. Glória a Deus pela vida de vocês que estão acompanhando este canal, que estão lendo a Bíblia junto comigo. E vamos junto meditando em Zacarias, no capítulo 9, 10 e 11. Vamos estar meditando neste dia de hoje. Como está olhando ali, vai estar falando sobre quando for quebrada a vara da graça. Ali que ele vai estar tratando com os pastores, enfim. Dá para a gente ter uma ideia de um contexto final ali que o Senhor vai estar tratando também, porque hoje nós vivemos pela graça, então essa vara da graça vai ser quebrada uma hora. E ali ele vem estar tratando, vai estar dando um conceito a respeito deste assunto. Então vamos estar meditando. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 9 ele vai falar bem assim, ó. A advertência do Senhor é contra a terra de Adrade, e cairá sobre Damasco, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel, e também sobre Ramate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora sejam muito sábias. Embora sejam muito sábias. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó e ouro como lama das ruas. Mas o Senhor se apossará dela e lançará no mar as suas riquezas, e ela será consumida pelo fogo. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo. Gaza também se contorcerá de agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei, e Ascalon ficará deserta. Um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue das suas bocas e a comida proibida entre os seus dentes. Aquele que restar pertencerá ao nosso Deus, e se tornará chefe em Judá. E Ecrom será como os jebuseus. Defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Vale lembrar ali que ele está falando também sobre riquezas, reinos que seguram muitas riquezas aí embaixo aí dos seus tesouros, e o Senhor fala ali que vai consumir tudo, enfim, não adianta estar escondendo riquezas aí quando, digamos aí, quando um povo aí, nós passamos aqui para essa terra, tem muita gente humilde, pobre e que necessita aí de uma ajuda. E a gente vê, tem até religião aí que esconde tesouros aí debaixo aí de palácios para, digamos assim, o que vai adiantar estar segurando tudo isso? Vai ficar para quem? Enfim, basta lembrar aí que o Senhor, até aqui pela palavra, ele já dá uma profecia lá na frente, ó, fala essas riquezas vão ficar tudo pelo caminho e eu vou largar tudo no mar, como fala ali, né, também. Enfim, o Senhor nosso Deus, ele não muda nunca. A palavra dele nunca volta vazia. Mas enfim, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você junto e vitorioso, humilde e montado no jumento, uma jumentinha cria de jumenta. Este fato aqui já aconteceu com Cristo, quando ele pede para os discípulos ir buscar uma jumenta, um jumentinho, filha de jumenta, aí para estar subindo em cima e entrando em Jerusalém, e o povo tudo aclamando, glória a Deus e aleluia. Enfim, esse fato já aconteceu com Cristo. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações, e dominará de um mar ao outro, e do Eufrates até os confins da terra. Vale lembrar que o nosso Senhor Jesus, ele é da paz, enfim, ele é o nosso Senhor da paz, que orienta a ter paz. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quanto eu curvar Judá como se curva um arco e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Aqui ele também já está falando de um outro reino que era
dos gregos, da Grécia. Vale lembrar que também os medos e os persas passaram, e aqui ele está falando também contra os filhos da Grécia. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como o relâmpago. O soberano, o Senhor, tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho, estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. Naquele dia, o Senhor, o seu Deus, os salvará como rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Ah, como serão belos, como serão formosos! O trigo dará vigor aos rapazes e o vinho novo às moças. Vale lembrar que ali, como eu comentei a respeito da Grécia, e também tem o reino, digamos assim, que hoje está estabelecido, que é o Império Romano. E a Bíblia quase não trata a respeito de como que esse Império Romano entrou. Mas, enfim, não tem muitos relatos. Mas se pegar um livro, primeiro Macabeus e segundo Macabeus, que é um livro apócrifo, lá ele começa a contar como que foi a aliança que eles fizeram. Eles fizeram aliança com esses povos também. Tem o Judas Macabeus ali também, que é citado ali em Atos dos Apóstolos, ali por Gamaliel. Enfim, é esse camarada de Macabeus. Eu já li esse livro, contém muita sabedoria, muito entendimento também. E ele também ilustra também sobre a Arca da Aliança, quando Jeremias escondeu. É só ele que também trata esses assuntos e fala. Hoje a gente sabe que a gente protestante tem só esses livros, mas a Bíblia católica tem esse livro e é muito bom estar meditando para quem quer ter um conhecimento e saber como que aconteceu de um Império Romano estar alicerçado como hoje com uma religião também. Enfim, mas esse é um assunto para quem quer ter um conhecimento. Não agrega muita coisa, mas quem quer saber como é que é a história, como que aconteceu, ali ele relata, dá um parecer, dá para ter um entendimento a respeito deste assunto. Como fala muitos reinos, quem gosta de estar meditando e vendo esses detalhes aí é bom para estar lendo e tendo um conhecimento. Não para estar ensinando, mas ter um conhecimento, porque hoje o que interessa a gente é estar em Cristo Jesus, estar alicerçado com a igreja, indiferente que reino que esteja reinando, seja do anticristo, seja qual for, a gente está com Cristo Jesus e sabemos e temos confiança que quando ele voltar a gente vai com ele. Essa é a esperança que nós temos. Mas eu digo esses detalhes a respeito para quem quer ter um pouquinho de conhecimento e gosta de estar lendo e meditando, isso é válido. No capítulo 10 ele fala assim: peça ao Senhor chuva de primavera, pois o Senhor que faz o trovão, quem envia chuva aos homens, ele dá as palmas do campo. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei. Porque o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, e o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama nas ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com ele. Assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. E lhes responderei: Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse como um vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão, seus corações exultarão no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei. Serão numerosos como antes. Embora eu os espalhe por entre os povos da terra distantes, eles se lembrarão de mim. Criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito, eu os ajuntarei de volta da Assíria. Eu os levarei para a terra da Gileade e do Líbano, e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Vencerei o mar da aflição, ferirei o mar
revoltoso, e as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Assíria será abatido e o poder do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor e em meu nome marcharão, diz o Senhor. Agora ele vem tratando também no capítulo 11, ali a partir do versículo 4, ele vai estar falando, dá para a gente entender que é os finais de tempos quando o Senhor quebrar a vara, que fala bem assim: abra as portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize o pinheiro, porque o cedro caiu, e as majestosas árvores foram devastadas. Agonizem-se, carvalhos de Bazã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Ouçam o gemido dos pastores, os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. Enfim, quando ele fala de árvores ali, ele está falando de pessoas também. E pinheiros é pinheiro também, como a gente viu lá no início, lá, se eu não me engano, como eles, antes deles pedirem um rei, o Senhor estava tratando a respeito desses assuntos aí, que antes era só o Senhor que governava o povo de Israel e outras nações tinham seus reis. E o povo de Israel pediu um rei também, e o Senhor falou o que o rei ia ter direito, enfim. E é o que tem hoje, não passa do que começou lá no início, quando o povo pediu um rei, que ele fala do pinheiro também. Assim diz o Senhor, o meu Deus: pastorearei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem: bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho, porque isso não pouparei mais os habitantes desta terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. E eles acabarão com a terra, e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas, e a chamei uma a favor e a outra a união, e com elas pastoreei o rebanho. Enfim, tem essa a favor, ele fala graça também. Tem umas traduções, eu não sei qual que é a tua, mas de repente ele está falando graça também. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Então eu disse: não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem comam a carne uma das outras. Enfim, é pesada esta palavra. Então peguei a vara chamada favor e a quebrei. Então essa favor, como a gente vai ver ali, é uma aliança, é a graça que o Senhor fez. Digamos, é a aliança na graça. Cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Enfim, Cristo fez uma aliança com todas as nações, não foi só com o povo de Israel que tinha aliança na lei, aqui ele está falando de todas. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. Eu lhe disse: se acharem melhor assim, pague-me, senão pague-me, senão não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. Vale lembrar que Cristo também foi vendido por 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lancem isso ao olheiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Foi Judas que avaliou, aliás, os religiosos daquela época, antes de Judas entregar ele para os povos ali, ele fez esse preço aí de 30 peças ali, 30 pratas, 30 moedas de prata. Foi o preço pelo qual me avaliaram. Por isso, tomei as 30 moedas de prata e os atirei no templo do Senhor para o olheiro. Depois que Judas viu o que tinha feito, ele se arrependeu, entregou de volta para eles as pratas, as 30 moedas de prata, e eles compraram o campo do olheiro, como a gente vai ver em Mateus. E Mateus explica bem melhor. Depois disso, quebrei a minha segunda vara, chamada união, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: pegue novamente os utensílios de um pastor insensato, porque levantarei nesta terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará a que está solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias,
mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fura os seus olhos. O olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Muitos entendem que essa graça também, ali que ele fala, é a lei. Enfim, mas vale lembrar que a lei já tinha sido estabelecida com o povo de Israel. E com as outras nações, o Senhor Jesus ele fez aliança. Ele fala lá no finalzinho de Mateus, e pregar o evangelho a todas as nações. Aquele que crer e for batizado será salvo. Enfim, então ele já lançou ali. E depois ele vem falando também ali sobre as moedas ali que ele foi avaliado também antes da morte dele. Enfim, mas era essa a meditação. Para frente em Mateus ali já começa a esclarecer melhor esses assuntos, fica mais fácil de compreender a palavra. Mas um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.